estamos aqui com mais um Pode Pensar, hoje com a companhia do Romero e da sua filha Thalita, para que a gente possa falar um pouquinho sobre esporte, sobre segurança. Vamos entender aqui como é que isso está funcionando hoje. Boa. Romero, boa Bom dia, tarde, Paula. Boa Thalita. tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui contigo. Obrigada. Fala um pouquinho sobre a sua história. História? Vamos lá. Eu sou pernambucano de nascença, sou lá das cabeceiras, mas eu vim para cá criança, tá? E já pratiquei algumas artes marciais, sempre fui muito ligado a esporte, né? Eu era muito ligado a futebol, praticava todos os dias e tudo. E arte marcial eu comecei também cedo, capoeira, né? Capoeira, porta de entrada, depois, ainda adolescente, ainda pratiquei também Kung Fu e Full Contact. A gente praticou. Aí depois comecei a trabalhar, né? Trabalhei no comércio por um bom tempo. Depois saí porque a empresa teve uns problemas e ingressei na Polícia Militar e hoje estou há mais de 21 anos, quase 22 anos aí na carreira, né? Essa é um resumo rápido aí da história. E hoje você atua na área da Polícia Militar e Sim, também tem uma academia, sim, né? sim. Hoje eu ainda sou policial militar, né? Ainda tenho alguns anos ainda para puxar. E só que eu retornei, né, às artes marciais e hoje a gente tem uma academia, né, aqui no Boqueirão, aqui na Kennedy, aqui pertinho, inclusive. E hoje eu tenho a, a gratidão aí da vida ter me proposto isso aí. Eu tenho hoje bastante aluno. A gente está ensinando já há uns bons anos aí, ensinando, competindo, saindo na mão, saindo na porrada. Quase todo dia. Fala assim, é a primeira defesa, né? Mas é esse sair na mão. No mundo da luta, né? No mundo do jiu-jitsu, a gente fala, pô, vamos lá, porrada, né? Não é no sentido da briga, né? É no sentido da prática mesmo. Então é normal nas academias, pô, sinistro, né? Até o conceito de adjetivo, né? Das palavras, a gente, muitas vezes eu fico pensando, né? Eu sou um cara que eu gosto um pouquinho do português e eu vejo que coisas que eram ruins, palavras que tinham um significado ruim, eles no mundo da luta principalmente, né, e em alguns outros pontos também, elas são palavras que significam que você é um cara bom, entendeu? Então você falar, cara, pô, o cara é monstro, né? O cara é sinistro, casca grossa, entendeu? Pô, o moleque é louco, entendeu? Esses termos, né, eles são usados para mensurar aí, para destacar, né, se que a pessoa destacar aí as habilidades marciais da pessoa, entendeu? É bem bacana essa troca de significado, entendeu? Isso é normal. E hoje você está aqui com a sua filha, né? Hoje eu A tô com a Thalita. Thalita aqui, minha segurança, né? Minha segurança, todos os sentidos. Praticante também de artes marciais, tá, Thalita? Sim, faixa roxa, jiu-jitsu. Que Já legal. tenho alguns aninhos de experiência. Meu pai, ele sempre me incentivou bastante com relação às artes marciais e eu também sempre gostei. E eu estou nesse mundo por conta dele. Eu gosto bastante e ainda incentivo as minhas colegas a participarem também. Sempre chamando, pô, vamos lá fazer um treino. Legal. E como é que você enxerga assim esse mundo das artes marciais para a mulher? Então, eu sempre tive na minha cabeça que as mulheres não, todo mundo sabe que a mulher é biologicamente mais fraca que o homem. Então eu sempre gostei de medir as forças. Pode parecer uma pessoa competitiva, um pouquinho, talvez. Mas o que eu gosto da arte marcial, inclusive do jiu-jitsu, é que ele trabalha técnicas, posições que a mulher pode colocar isso na vida real, no dia a dia, e pode nivelar o jogo. Ou seja, o que era para ser uma situação de desvantagem, você consegue estar na vantagem, você está ali em pé de igualdade. Então, eu acho isso incrível e eu tô sempre falando, pô, gente, vamos lá. Você principalmente, vamos lá, faz um treino. Vem conhecer a academia, vem conhecer a arte, porque você pode começar com uma mentalidade de que não, é só para eu ter uma defesa pessoal, conhecer algumas técnicas, mas depois você gosta, você pega o gosto. Então, é você tanto praticar uma arte, um esporte,
para também ter esse conhecimento, essa confiança de que você tá ali, você tem capacidade para se defender. Isso é muito legal. Porque normalmente a gente escuta muito que a mulher é um sexo frágil, né? Sim. E que não vai dar conta. E a arte marcial, o jiu-jitsu, eles falam muito que é um esporte masculino, né? Muito agarra-agarra e vai... Isso já mudou, viu? Né? Já mudou isso aí. Mas mudou, mas ao mesmo Na tempo, dentro verdade, de muita concepção, ainda é assim, tem aquela né? coisa de que a luta lutar é para homem, né? Se bem que o Muay Thai hoje, né, a mulherada até pela questão da aparência, né? Não, pô, eu quero treinar Muay Thai porque queima caloria e queima demais, realmente queima. E o jiu-jitsu, para quem não sabe, também queima demais, entendeu? As artes marciais, a intensidade que aplica é você. E essa questão do benefício físico, né? Dadas aí as devidas proporções, você vai conquistar o que você deseja, entendeu? Ela falou sobre a questão da diferença física, né? Diferença muscular, estrutura do corpo no geral, que tem entre as diferenças entre homens e mulheres, né? Que isso é notável, é lógico, é visível. Mas ela é uma das que sai na porrada lá, literalmente. Ainda agora eu falei, né? Vou sair na porrada. Ela literalmente sai na porrada na academia, entendeu? E aqueles que treinam com ela sabem disso, né? Sabem disso, elogiam. Ela esteve um tempo aí treinando muito pouco, né? Alguns anos, os últimos 5 anos, né, Tata? Sim. Os últimos 5 anos ela diminuiu bastante o ritmo de treino em função da faculdade, né? Tava se formando, tava fazendo o curso dela de Direito. Hoje, graças a Deus, está formada, né? Já está trabalhando na área já. E já está na luta novamente. Porque é assim, quem gosta, gosta. Aí tem Normalmente, quando a gente chama vocês, mulheres, né, para fazer uma aula, para praticar, sempre tem aquela questão do, pô, mas é agarrado, né? O negócio é agarrado, eu não vou porque é agarrado. E é uma das primeiras coisas que a mulher que pratica, ela deixa de lado. É uma das primeiras coisas, porque ela vê que essa questão de estar agarrado não tem nada a ver com questão sexual, não tem nada a ver com abuso, com nada, entendeu? É muito pelo contrário. É uma arte que ela começa a entender a importância que isso traz, os benefícios que isso traz fisicamente e psicologicamente. São muitos, tanto para a mulher, quanto para o homem, quanto para a criança. Mas a mulher em específico, seja criança, seja feminino ou masculino, mas a mulher especificamente, eu que já tive contato com várias artes marciais, hoje eu digo sem sombra de dúvida, o jiu-jitsu ele parece que foi feito pensando em vocês, pensando na mulher. Quando a gente fala de agressão, aí eu trago um pouco do histórico de policial, que já peguei todo tipo de ocorrência, eu já me deparei, né, em relação a agressões ao sexo feminino, né, desde ocorrências simples, quanto ocorrências mais graves, até com resultado morte ou não, entendeu? Estupro. Uhum. E aí você vê que o jiu-jitsu, normalmente, essas agressões, elas são agarradas, né? Você é uma pessoa que tem contato com um público específico, escolar, desde o pequenininho até a gente vê lá na escola Celestim, que tem adolescente lá que maior do que eu, muito maior do que eu, entendeu? Então você imagina que quando um adolescente desse, alguns são especiais, né? Alguns têm aí, são crianças, acho que é esse o termo, atípicas, né? Crianças atípicas. E aí você vê que um adolescente desse, se ele parte para uma agressão, essa agressão não é eu fazer uma guarda e ficar gerbiando, dando direto, dando cruzado, upper, não é isso, é agarrar mesmo, entendeu? E agarrou é o jiu-jitsu, agarrou, quem salva é o jiu-jitsu. Eu já tive até a experiência de presenciar alguma situação dessa com a Paula na escola, que não é agradável, não sei se eu poderia estar falando isso aqui, mas situação de que aluno tentando agredir ela, entendeu? Então tava como? Agarrado. Entendeu? Então você tem que ter
técnicas, né, que vão aí igualar ou te dar vantagem para compensar essa diferença de força, essa diferença de disposição física, entendeu? E falando nessas agressões, vamos voltar um pouquinho aqui no tempo. Nós tivemos aí os anos terríveis que foram os anos de pandemia. Sim. Né? Você já nessa área sua de atuação da PM e tal, o que você sentiu com a população? Ela melhorou ou ela piorou na questão da agressividade e do atendimento? Olha, eu sou muito crítico nesse ponto, viu, Paula? Eu até pode ser que eu seja meio fora do conceito da maioria, né? Mas uma das coisas que eu vi é que a população, ela por um lado ficou um pouco mais impaciente, um pouco mais agressiva, mas da tua área, psicologicamente falando, né? Você teve uma carga emocional muito grande imposta à população com essa questão do Covid, né? Que eu não acho que foi essa imensidão toda que foi postada. Eu acho que tem cunho político, né, nessa situação. Até porque eu costumo falar para os colegas, né, até em debates, até muitas vezes alguém que tem uma opinião contrária, eu escuto. Muitas vezes a opinião contrária de alguém, eu absorvo alguma coisa e posso até mudar a minha, entendeu? Mas eu não gosto de achismo. Eu gosto de chegar lá e verificar, pô, falou isso daí, vamos ver se é realmente isso. Pô, como é que foi? Então, pô, um dos exemplos que eu sempre dei é o seguinte, a gente pega as forças que não pararam do Estado, os braços do Estado que não pararam, que é a saúde, que é a segurança, não pararam. Principalmente a segurança ali atuando, inclusive na saúde. Né? Que a gente que trabalha na segurança, a gente não pode cruzar os braços e falar, não, tem o Covid aí, eu vou ficar dentro de casa. Eu não vou sair. Eu não vou sair porque eu faço parte da população e se a população tem que ser protegida, eu também tenho que ser protegido. Não teve isso para nós. Né? Eu perdi um ou outro colega de profissão, tá? Mas eu vou falar para você, que se fosse esse bicho que foi postado, esse bicho que foi desenhado, pelo menos aí uns 15, 20% dos policiais teriam morrido. Porque não é só o trabalho, não é só a questão de trabalhar, é a questão de trabalhar e a questão de estar aí em contato extremo com o cidadão. Por exemplo, cidadão de rua. Por que não morreram todos? Eu não estou falando isso não é a minha vontade, tá? Mas eu estou perguntando. Alguém tirou os cidadãos da rua? Paula, você que tem aí a pré-candidata, tem intenções políticas no município. Você vê que aqui no Boqueirão, de uns anos para cá, de uma década para cá, a Praia Grande, ela virou um berçário de cidadãos em situação de rua, que agora a gente não... Até isso mudou, né? Não é mais o morador de rua, é o cidadão em situação de rua. Situações de vulnerabilidade social. Então vamos criar uma palavra gigante para isso. Né? Assim, né? Pô, mas a gente teve o Covid e esse cidadão, ele foi tirado da rua para não estar exposto? Não. Esse cidadão era para ter acabado. Era para ter acabado polícia, era para ter acabado morador de rua, entendeu? Era para ter muita gente da saúde que está lá no foco, né? O cara que trabalha no hospital, ele está lá onde o Covid está, é onde você está socorrendo. Era para ter morrido pelo menos uns 30% do pessoal da saúde, e na real não foi isso que aconteceu. Então, quando alguém vem falar para mim, pô, aconteceu, pô, infelizmente eu perdi alguns amigos, entendeu? Perdi alguns conhecidos, né? De diversas áreas, não estou falando só policial, entendeu? Realmente a gente perdeu algumas pessoas, foi uma fatalidade, foi algo muito ruim que a nossa geração viveu. Né? A gente pode chegar a levantar a mão e falar, a minha geração passou por isso. Alguém vai levantar a mão lá atrás e vai falar, ó, eu passei pela a gripe espanhola, né? Eu passei pela peste negra. São momentos da humanidade
que acontecem essas calamidades aí epidemiológicas, né? É esse o termo? Isso mesmo. Que acontecem isso daí. Mas esse momento que a gente viveu, por conta disso daqui, ó, da mídia, por conta da divulgação rápida de informação, teve uma questão política muito forte, né? Isso no mundo, aqui no Brasil e no mundo. Então, aproveitou-se disso daí, e onde eu vi foi que muito dinheiro utilizado, né? Muito dinheiro para comprar coisas, para isso, para aquilo. Resumindo a ópera, eu vi que muita gente que já era milionário, bilionário, ficou mais rico ainda, e muita gente que já tinha ali necessidades ficaram mais pobres ainda, entendeu? Como a gente estava te perguntando aí, essa questão do Covid, esses dias em casa e tal, gerou um estresse. Pô, muito grande, violento. Total. Violento. Né? E a população sofreu com isso. Então. E você acha que essa consequência agora dessa população que sofreu, ela está refletindo hoje na questão de segurança, principalmente aqui na nossa cidade, segurança pública. Então, como é que você está enxergando esses jovens que saíram de 2 anos de confinamento, né? É feio falar isso, que parece que a gente está mexendo com gado, né? Confinado. Sim. Mas nós ficamos 2 anos de confinamento, né? Na injustiça, porque muita gente ficou na rua. Eu tenho amigos policiais, tenho parentes médicos e tal, que ficaram no front. Não parou, né? E não parou. Não parou. Na verdade, é assim. E eu enxerguei muito aqui na nossa cidade que um grupo social parou e um outro grupo social, a vida continuou normal. E aí foi, acho que, onde deu até mais trabalho para a turma de segurança pública, porque não teve folga para vocês, né? Ô, Paula, pode acontecer qualquer tipo de tragédia. Isso é o meu entendimento. Pode acontecer calamidades naturais ou virais, qualquer tipo de tragédia pode acontecer. Mas algum setor da sociedade nunca vai parar. Nunca vai ter esse benefício de dizer, não, eu vou ficar em casa. Porque a função, o fim, é a proteção do cidadão, né? Então, a classe policial, por exemplo, não pode parar. O que aconteceu no Sul? Agora, vamos fazer um paralelo. Aumentou muito o índice de roubo e estupro, né? No Sul, esses mais mesmo outros... Uma tragédia absurda, sim, o povo aproveitou a situação. Outros crimes também, mas vamos pegar o roubo, furto e estupro. O estupro. O ser humano, ele tem esse... Você sabe melhor do que eu, até tem aquela coisa dos 2 lobos, né? Todo mundo tem um lobo bom e um lobo ruim dentro de si. E o lobo que vai ficar mais forte é aquele que você alimentar mais, né? Se você alimentar mais o teu lobo bom, você vai ser uma boa pessoa. E aí o que acontece? Existem pessoas, né, que alimentam esse lado ruim, né? Então, por exemplo, na pandemia, nessa tragédia do Sul, o cara, ele viu que as forças de segurança, principalmente no Sul, que foi uma questão natural e que impedia o acesso à segurança em determinados locais. Então, ele se viu à vontade para ele praticar, para ele tomar o que ele queria e para ele fazer o que ele queria. Então, no Sul, houve um aumento grande de roubo, de furto e de estupro. Então, essa questão social é certa. Pode acontecer o que for, mas a parte da saúde e a parte da segurança, principalmente, não pode parar. Essas 2 partes, elas não podem parar. Porque a saúde precisa socorrer aquele que já foi afetado. E a segurança precisa evitar que alguém seja afetado. E algumas vezes não consegue. Entendeu? Então, essa parte da segurança, vamos aproveitar aqui. Você falou que são 2 vertentes que não param nunca, e a segurança... Não pode parar. Não pode parar. Não pode parar. Só que na minha visão hoje, se eu estiver errada, me corrige. A segurança, ela está desacreditada. Porque eu acho que vocês estão amarrados por uma coisa que eu acho que todo mundo fala, mas eu sou muito crítica com isso. Os direitos humanos. Mas... Direitos dos humanos. E o direito humano daquela família de policial? Está ali no front, e os direitos humanos daquela família honesta que estava ali, que
perdeu a vida Sim. porque estava trabalhando. Como é que você equaliza isso no mundo agora? Então. Depois a gente já aproveita a advogada que está ali. Exato. Pra Inclusive, eu vou lançar até uma bola para ela aqui, jogar uma fogueira para ela aqui e ela me corrija se eu estiver errado. Mas essa questão dos direitos, né, dos direitos fundamentais da pessoa, elas têm que ser respeitadas. Artigo 5º da Constituição, não é isso? Tem que ser respeitado. Inclusive, essa questão de direitos humanos, lá atrás, isso começou depois, pós-Segunda Guerra. Isso devido ao Holocausto, devido ao que foi, se eu tiver errado, tu me corrija, Thalita. Devido às coisas que foram feitas, né? Qualquer guerra é feito barbáries, qualquer guerra. E você não adianta você dizer que o lado do eixo praticou mal e o lado dos aliados só fez coisa boa. Não. Por exemplo, só fazendo um adendo, uma cidade alemã em que as pessoas que não queriam participar, que não concordavam com aquilo, com a guerra, elas iam para essa um retiro, uma cidade de retiro. Eles ficavam ali, entendeu? E ali ficavam artistas, ficavam pensadores, ficavam pessoas que não tinham aquela, não, eu não concordo com isso. Então, ficaram reclusas ali nessa cidade, tipo, aqui é quem não quer participar da guerra. Nessa cidade, os aliados jogaram em torno de 2.000 bombas incendiárias. Aí você imagina, cidade europeia, casas de madeira, a cidade virou uma fogueira. A cidade. Imagina a Praia Grande, onde você olhar fogo. Tudo pegando fogo. A temperatura, e aí o que o povo fez? O povo foi para o subsolo, foi para o esgoto, para a questão para onde tinha água e onde estava fugindo do calor. Mas a temperatura chegou a tamanho grau que derreteu até os ossos. Então, aquela água virou uma gosma de gente dissolvida. E isso quem jogou foram os aliados. Mas a gente achou que ali tinha um depósito de armamento. Aí mataram ali crianças, mataram homens, idosos, mataram todo mundo, animais, tudo. Matou tudo, queimou tudo, entendeu? Então essa questão da guerra tem muito isso. E por ironia do destino, a sociedade, ela cresce muito com a questão da guerra. Muitas das tecnologias, inclusive a internet, que a gente tem hoje, elas foram com fins militares, né? Criadas com fins militares. Mas, em relação aos direitos humanos, passou a guerra e aí eles perceberam que precisavam criar um dispositivo, um órgão mundial para defender o cidadão do Estado, entendeu? Assim, na teoria, lá no princípio era isso. Então, os direitos humanos são para defender o cidadão das atrocidades que possam vir do Estado. Eu, como policial, eu sou do Estado. Entendeu? Então, você já começa a entrar naquela coisa de por que os direitos humanos não foi lá acudir o policial que tomou lá um monte de tiro, que foi decapitado, que foi queimado vivo? Por que não foi lá acudir a família? Por que não foi lá prestar solidariedade? Aí a gente entra nessa questão jurídica. Os direitos humanos não foi feito para ver o ser humano que está vestindo a farda. Porque esse ser humano que está vestindo a farda, em teoria, ele é o Estado. Tá entendendo? Agora, concordo? Não concordo. Claro que não concordo. Porque usa-se foi criado com uma boa finalidade. Só que, como muitas coisas, isso daí foi pegando tendências, né? E até por causa de dinheiro, por causa de status, por causa de a pessoa muitas vezes para ganhar fama ou qualquer coisa assim, entendeu? Foi indo para um lado onde começou a se exagerar demais no que se diz o direito do preso. Porque só se defende hoje o cara que ele está errado. Mas eu não vejo defenderem a família que ele atingiu. Tu tá entendendo? Que não é militar, que não é o Estado. Por exemplo, criou-se um auxílio reclusão. Né? Existe
O auxílio sabe disso, né? Uhum. Tem um auxílio, quanto que está hoje, Thalita? Mais ou menos. Está mais que um salário mínimo, não é isso? Então, alguns determinados presos, eles por estarem presos, eles por algumas condições sociais, eles recebem um auxílio por eles estarem presos para auxiliar a família dele, que de repente ficou sem aquela renda dele, né? Então a gente tem esse auxílio. Aí eu pergunto, qual é o auxílio que foi criado para o pai de família, o seu Zé Pedreiro, que o cara foi roubar e matou, e aí ficou os filhos dele, ficou a esposa dele, tudo desamparada? Nenhum. Entendeu? Então é uma preocupação exagerada, né? Com essa questão de eu vou manter ele preso, então eu tenho que me preocupar com ele. Mas a obrigação do Estado é dar condições de vida para todo cidadão, para o que está preso e para o que está solto, para aquele que contribui, para aquela pessoa que tem a liberdade garantida, né? Então, qual é a preocupação do Estado com essa pessoa? A gente não vê a mesma coisa, e os direitos humanos tinham que atuar nessa questão, né? Porque, Thalita, se estiver errada, vamos lá. Essa questão dos direitos humanos, né? Parte da premissa de que todo mundo que está trabalhando então, para o Estado está errado. A gente só tem o amparo. Eu não falei que está errado. Não é isso. Eu mas falei que é o Estado. Representa o Estado. Representa no Estado. Sim. Quer dizer, e aí, isso é uma coisa que eu sempre indago, tá? Eu tenho uma irmã advogada também, e a gente tem altas brigas em casa por conta disso. Porque eu vejo assim, já sofri alguns furtos, né? Já vi meu pai enfrentar bandidinho, um senhor de 70 anos, sair atrás com o carro para pegar de volta as coisas que são dele e tal. E aí a gente escuta assim, mas se o senhor for atingido, o senhor vai ser o errado. Se o senhor bateu, o senhor é o errado. E como é que funciona isso? Então, é que na verdade o direito, né, a nossa legislação, ela tende a proteger a todos. É claro que ainda tem muitas lacunas que devem ser trabalhadas e que a gente vai se acostumando e vai tendo pequenas alterações. Tem muita coisa que ainda tem que ser modificada, mas nesses casos, por exemplo, a gente usa muito a questão da ponderação. A pessoa ela tem direito a se defender, tem a legítima defesa, porém ela não pode exceder aquilo que é o necessário para ela cessar aquela violência. E é aí que pega, porque a gente entende que a pessoa tá ali, ela tá... Na condição de vítima? Isso, na condição de vítima, e que devido àquela situação, ela tá com os hormônios à flor da pele, então ela vai reagir da forma que o sentimento dela tá ali. E muitas vezes as pessoas elas acabam se excedendo. E por conta disso, agride o agressor, né? Agride o agressor. E por conta desse excesso que é punido. Você pode sim se defender, mas tem que tomar cuidado com o que você vai fazer além disso. Porque a gente tem uma certa revolta da sociedade, não é protegendo ninguém, mas como a gente tem o dever, o Estado tem o dever de garantir o direito de todos, aí entra essa questão da ponderação, né? Tipo, assim como ele não pode violar um direito seu, você não pode exceder aquilo que lhe cabe. O seu direito acaba quando o do outro começa. Sim. É mais uma questão de processo, de instrução probatória, para comprovar o que foi necessário, qual o bem jurídico mais violado ali, o que era necessário para proteger a sua vida, a sua integridade física. E é isso que pega, por isso que tem todo um processo, o juiz ele avalia, vai colher o depoimento das partes, da vítima, do réu, vai tentar se aproximar da verdade para saber se aquilo realmente era algo que... Se a reação foi num padrão necessário, foi Sim. dentro dos limites necessários, ou se houve um excesso. De obedecer aí. Posso dar um exemplo? Você está no seu carro, com o seu celular, GPS, ali no suporte. E aí, de repente, vem um indivíduo, mete a mão lá, toma o seu celular. Tô falando celular bem leve, tá? Sai correndo. Você vai pro seu carro e, pum, atropela ele. E aí, juridicamente, você atropelou o cara, não morreu.
mas teve aí algumas fraturas. E aí? Legalmente falando. Bom, vai depender bastante da atuação do advogado, no caso. Você tá perdida. Sim, a primeira reação que a pessoa teve no momento foi atropelar o cara. Porque Não com a intenção de matar, mas sim de cessar aquela você violência. você vai ter uma questão que pode, dependendo da repercussão, você pode ter os próprios direitos humanos indo aí questionar o porquê que você fez aquilo. Pô, mas por que você atropelou ele se ele não estava levando risco à tua integridade física? Ele pegou o teu bem material, isso aí você consegue outro. Então, por que você fez isso? É complicado, né? Mas a gente pode agravar. E se esse cara, ele pôs a cabeça para dentro do carro, você segurou o celular e ele começou a esmurrar você e deu um monte de soco em você. Tá ali batendo numa mulher dentro do carro e ele tá espancando essa mulher dentro do carro para tentar tomar a bolsa, celular, tudo dela. Aí vem uma outra mulher vendo, ou um homem que seja, de carro, assim, vou lá e atropela o cara e mata o cara. É mais fácil uma mulher fazer isso, porque o homem normalmente não acode. Não, Ele pode. Ó, eu vou te falar, muitos Tô brincando. alguns param, Não, eu tô alguns param e Fala defendem. isso na frente dele. Não, tem cara que não faz nada. Ô, Paula, eu trabalho hoje no Centro de Inteligência da cidade. E lá a gente tem acesso às câmeras da cidade. A sociedade ela está num padrão, e tomara que você consiga as suas pretensões políticas para que você... Eu sei de suas ideias. Eu sei que você é uma pessoa que é necessário lá dentro. Precisa trocar. Algumas pessoas precisam ser trocadas. Tá? Por quê? Precisa haver mudanças. Ah, mas o vereador não tem muita força. Mas é a porta de entrada. É a primeira porta de acesso à política, é a questão do vereador. Né? Então, você na câmera, você assistindo, um casal andando na praia, de tarde, um monte de gente na praia. De repente, a gente olha e fala assim, putz, olha lá, 6 caras, seis moleques, vai, entre aspas, seus 16, 17, 18, 20, não sei, entre maiores e menores. Olha lá, vamos roubar, hein? Aí joga na rede. Mas até chegar a viatura, já estavam espancando o casal. Não foi só o homem. Por quê? Foram roubar, o cara entrou na frente, começaram a bater no homem, a mulher entrou na frente, começaram a bater, e aí um saiu correndo, aí foram atrás, ainda bateram. E o que eu quero falar aqui é impressionante o comportamento social. Por quê? Você tem a praia com um monte de gente. Tem um monte de homem, um monte de mulher. E olhando aquilo, tipo, fica olhando. Tipo, não é comigo, não é função minha proteger ele. E aí tu vê, sabe o que eu... não sei se vocês assistem Mundo Animal, essas coisas, mas tipicamente você vê as hienas lá atacando um cervo ou um gnu. Você vê lá a boiada inteira, né? A manada inteira. E aí, de repente, vai lá, pega um e os outros ficam tudo olhando. Tudo foge, né? Eu sou vítima. Eu não posso fazer nada. O búfalo que é diferente, né? O leão vai lá, tenta pegar o búfalo, os outros juntam, vão indo e acabam matando, até matando os leões. Mas você pega os gnus, por exemplo, ele fica olhando. E aí você tem uma quantidade imensa de pessoas, numericamente 20 vezes mais do que aqueles agressores. Na teoria, todos desarmados, que estão de short, sem camisa, não tinha nem como alegar, não, acho que estão armados, não, estão batendo. Eles estão indo para a barbárie, que é o que? Eu vou tomar na pancada e vou tomar correntinha, celular, carteira, tudo que tiver. E aquelas pessoas correndo e gritando, provavelmente gritando socorro, e todo mundo aqui, ó. Entendeu? Aí é onde entra a questão de você ter uma sociedade com princípios mais fortes, com caráter mais forte. Tipo de chegar e dizer, meu, é um absurdo, isso não pode acontecer. Só que aí o que a gente vê? Que o cidadão moldado hoje, ele vê uma atuação policial, então ele vê uma abordagem, por exemplo, onde algumas vezes a gente tem que usar energia
seja Ser ela mais enérgico verbal, mesmo, né? seja ela física. Porque se você não fizer isso, você vai acabar sendo a vítima do abordado, entendeu? E algumas vezes esse abordado não é nem criminoso, mas é uma pessoa que ela não entende que o serviço policial é você abordar algumas pessoas que por algum motivo possam estar em uma condição de suspeita de alguma coisa, né? Por exemplo, aí a pessoa fala, pô, mas eu sou trabalhador. Eu sou trabalhador, não vou pôr minha mão na cabeça. Aí a gente fala assim, pô, mas você tá me vendo fardado? Eu sou polícia, né? Porque você tá me vendo fardado. Agora, eu não tô vendo escrito em algum ponto do seu corpo ou na sua testa que você é trabalhador. De repente, o que eu costumo falar, o que quebra qualquer argumento, olha, de repente pode ter tido um roubo aqui. Agora, onde as características... Olha, uma das pessoas foi um casal que roubou e uma das pessoas está com a camiseta branca e calça jeans. E foi jogado na rede. Aí eu vou abordar você e aí você não vai pôr a mão em mim, porque, entendeu? Então, muitas vezes não sabe as circunstâncias. Aí sempre tem, dependendo da situação, até um criminoso, você pega, sai em vias de fato, sai em luta corporal com esse criminoso, e aí já tem já 2, 3, 4 com o celular na mão, entendeu? O que eu acho que a gente precisa trazer para a sociedade, através de educação, que eu acho que é muito importante a educação, é trazer a consciência de que a gente não é único. A gente não pode só olhar o nosso umbigo, né? A gente tem que olhar para uma sociedade mais justa. Sim, claro. Mas não, é igualitária mesmo, na questão de princípios. Porque eu fico indignado quando eu vejo uma abordagem policial e tem meia dúzia filmando para ver se o policial vai fazer algo errado. A gente tem que trazer uma sociedade mais igualitária. A questão do respeito, né? E hoje o que a gente vê muito na mídia, que infelizmente se prega demais, né? E eu tô vendo agora na questão do governo do estado, com as questões das câmeras, né? Sim. Policial andar com câmera e tal. Sim. É que toda abordagem de um policial, ela é vista como errada. Porque tem uso excessivo da força, mas ninguém está ali para filmar e ver o que aquele cara está falando para esse policial. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que todo mundo é ser humano. E tem sangue correndo na veia de todo mundo ali, né? Porque às vezes você é ofendido, agredido verbalmente. É comum isso, viu? E você tem que se manter tranquilo para não dar botar para dormir um pouquinho, né? Dar aquela relaxada na pessoa para ela descansar. Isso é como hoje, do outro lado, Paulo, tá muito comum você pegar o ladrão, você pegar lá, o cara roubou, você pegar ele, e aí enquanto você tá aguardando chegar uma viatura para apoiar, começa a juntar o pessoal, o povo, né? A comunidade começa a juntar para tentar tirar a força. Tá comum isso. Isso não só aqui, nas metrópoles todas. Começa colar, se tiver um policial sozinho, por exemplo, das motos, de repente tá um policial, como um vídeo que foi veiculado agora, ele segurando aqui o ladrão, aí um puxa aqui, um empurra ele ali, tudo solta, e tiram a força. Ou seja, a sociedade que você protege, ela tá contra você na hora que você está protegendo a própria sociedade, porque não é você a vítima. É isso que eu vejo, essa questão do individualismo. E está na hora da gente trazer essa mudança, né? E eu acredito que aqui na nossa cidade, que a gente tem começado do pequeno, né, para ir para o macro, vamos começar no micro. Eu acredito que a gente possa trazer isso através principalmente do esporte. Eu acho que o esporte traz essa consciência de respeito, de igualdade, né, que a Thalita falou no começo, a questão que se consegue colocar a mulher numa posição de igualdade com o homem numa disputa, não de força, mas sim de habilidade, né? Porque a força física a gente sabe que o homem tem muito mais explosão que a mulher, mas em igualdade, né, de técnica, de habilidades, a gente consegue se igualar. Então eu acredito muito que na nossa cidade, se a gente abrir mais campos para trazer esse jovem, tirar da rua, porque eles são muito, né, eles ficam muito mais tempo na rua, porque as famílias precisam trabalhar, ou porque não existe esse núcleo familiar, esse núcleo familiar já está abalado, trazê-los para dentro de academias, com esportes, com lutas, né, artes marciais, que eu acredito que seja, eu acho que é o melhor, ele traz uma filosofia de vida, né? Não é, a filosofia do dojo, né? Ela é muito forte, né? O respeito, o que prega, né? Os princípios, né? Você tem que
ter respeito para você treinar uma arte marcial, entendeu? E isso daí, isso fica para o cidadão. Não é só o artista marcial, isso fica para o cidadão, entendeu? Então, hoje eu tenho em torno de um pouquinho mais de 100 alunos e metade são crianças, né? E a gente tem metodologias, eu tenho, por exemplo, que se ele tiver ruim na escola, se tiver tendo queixa na escola, ele pode treinar. Se ele em casa, vários pais já recorreram a mim. Pais, e falo no geral, né? O pai ou mãe, de chegar, me chamar, falar, pô, professor, tá acontecendo isso, olha, tá batendo boca comigo, entendeu? Não quer fazer assim, não. Eu chamo de canto. Tem uma situação que eu costumo fazer, até as últimas semanas não fiz com ninguém, mas é a conversa com o mestre, entendeu? Onde eu vou frisar o que ele fez de bom, né? Então, algumas vezes eu pergunto, já fiz isso com algumas crianças, com algumas mães, como é que tá fulano? Como é que tá seu filho? Ah, tá bem, tá tirando boas notas, então, beleza, ele vai ser o... Aí eu chego, fico lá 5, 10 minutos trocando ideia. Eu e eles, eu e a criança, ali no canto. Onde eu posso estar parabenizando, né? Ou tá dando aquele puxão de orelha necessário. Exatamente. Ou perguntando o porquê que tá. Olha, aí eu meio que eu crio um acordo, um pacto entre eu e o aluno, onde eu falo para ele, olha, eu vou te dar 2 semanas e vou chamar sua mãe para conversar comigo. Se ela falar que você melhorou, você continua treinando. E a gente vai embora. Você vai virar um faixa preta um dia. Se ela falar que você não melhorou, você vai parar de treinar. Olha, pode falar o que for, vai parar e para de treinar. Entendeu? Então, uma das coisas que a gente pega muito pesado é na questão da disciplina. Alguns pais até, algumas vezes, ficam até meio impressionados, né? Porque a gente bate muito forte. Paula, essa questão da Covid, ela mudou muito a sociedade, né? A gente, inclusive os empregos, né? Hoje a gente viu que a classe de empregados online, né? Aquele cara que trabalha home office, né? Inclusive a Thalita, né? A Thalita tem várias coisas que ela faz em casa. Ficou muito frequente, né? Porque viu-se que eu posso trabalhar de casa, né? E aí, as cidades, as metrópoles, Praia Grande é uma cidade que ela cresceu demais. Então, vamos pegar Praia Grande, por exemplo. Eu cresci brincando na rua. Então, eu jogava bola. Eu brincava de pega-pega, de tudo que imaginar que uma criança possa brincar, eu brincava. Era rua de terra. Só que eu tinha uma ordem. Deu determinada hora dentro de casa. E aí da gente, eu e meus irmãos, se essa hora a gente não estivesse dentro de casa, a questão daqueles conceitos familiares, né, que perdeu-se muito, né? Então, tinha essa atividade física e tinha essa questão da disciplina, né, pela família, né? Hoje a gente vê que a criança ela não brinca mais na rua, hoje ela é o celular. Inclusive, uma das coisas que eu quero alertar os pais, o teu filho, ele está crescendo com essa postura cervical. E a gente vê na escola, inclusive de vez em quando eu pego algum adolescente lá, que já converso com alguns, eu falo, cuidado, tu tá aqui, olha, o dia inteiro forçando tua cervical. Isso vai te trazer problemas de postura, problema de coluna, problema de dores, vai trazer hérnia, pode diversas coisas. E com essa nova sociedade virtual, isso está muito comum. E a gente tem que ter esse cuidado. A questão de brincar na rua, não brinca mais. Então, essa parte da atividade física, a brincadeira, no geral, é uma atividade física. Vai brincar de pega-pega, rouba-bandeira, queimada, é uma atividade física. E a criança, ela vive isso. Antes, vivia isso muito. Hoje, não. Hoje, tem criança que ela não sai do apartamento. Por questão de segurança, né? Acho que o principal ponto é esse, né? Não vou deixar meu filho ficar lá fora. Segurança. E aí a gente há essa necessidade. Eu vejo que hoje as escolas de artes marciais, elas hoje são uma boa opção para você ter o teu filho praticando um esporte que na escola, por exemplo, no Celestino, é comum as crianças praticarem esporte, mas é naquele determinado horário, né?
Se você deixar, pensar assim, antigamente, a gente praticava o esporte na escola e ainda chegava, tirava a roupa da escola e vamos brincar. Vamos jogar bola, vamos correr, vamos inventar alguma coisa e correr. Então tirou-se essa parte, né? E trocou pelo celular. Por um lado é muito bom, né? Se for usado, é uma ferramenta que pode ser usada para os dois lados. É muito bom porque ele está aprendendo, mas por outro lado também pode estar vendo coisas que não indevidas, né? E pode estar causando aí algumas sequelas aí na parte postural dele que depois de adulto vai complicar. Então, a ida para o tatame, a única ressalva que eu faço é o seguinte: procure uma escola para colocar seu filho, para você mesmo, para a questão psicológica, para desestressar, para aprendizado. Procure uma escola, mas procure uma boa escola. Por quê? Porque tem muita gente que ensina até na internet mesmo coisas que nunca deveriam ser ensinadas, porque podem causar lesões permanentes. Gravíssimas, né? Lesões permanentes e graves para o praticante que está olhando ali, e eu já vi isso várias vezes, entendeu? Então, procure uma boa escola. Eu, por ter praticado, eu sei que você é do Muay Thai, do Krav Maga, mas eu penso que por ter praticado outras artes, eu também posso dar esse conceito. Se eu tiver 1, 2, 3 filhos, se eu tivesse, não vou ter, mas se eu tivesse, todos eu colocaria para praticar jiu-jitsu. Todos. Porque o jiu-jitsu, a questão da mulher, da defesa pessoal para a mulher, o jiu-jitsu, ele é uma luta agarrada. Toda agressão que a mulher sofre, 90% das agressões são agarradas. A principal agressão da mulher, normalmente, é numa posição que a gente, muito forte do jiu-jitsu, que é na guarda fechada, o estupro. O cara, ele se coloca nessa posição. O agressor, ele se põe nessa posição. E uma vez que ele está nessa posição... O braço vai embora. Vai perder o braço. Apaga. Se ela quiser, se ela for uma praticante, ela pode até levar ele a óbito no estrangulamento. Entendeu? Não pode. Então, é um protegido da sociedade. Pode, mas ela, se ela, na condição de vítima dela, ela estiver emocionalmente abalada e ela não largar, ele vai morrer. Tá entendendo? Então, seja o agarrão no cabelo ali, ou seja, já um estupro tentado, a mulher que pratica o jiu-jitsu, ela tem muita condição de se defender. Por exemplo, uma luta de trocação, o boxe. Não, eu pratico boxe. Eu amo boxe. Eu gosto demais. Mas você precisa do espaço. Mas você tem que ter essa distância. Espaço para você dar o golpe. Muay Thai, você pratica. Pô, se eu der um chute na cabeça dele, ele desmaia. Mas se ele estiver agarrado em você, como é que você vai chutar? Tá entendendo? E aí entram os seminários que eu faço de defesa pessoal feminina. Já fiz diversos já, em escolas também, entendeu? E é onde eu mostro na prática como pode ser, muitas vezes, coisas simples, né? Que você pode fazer, que pode estar aí te tirando de uma situação difícil. E essas coisas, muitas vezes, não é nem arte marcial, é postura. Tá entendendo? Você tá caminhando na rua. Pô, viu alguém que tá te seguindo? Infelizmente, a gente hoje tem que estar alerta. Né? Tem que estar alerta. Olha, né? Viu ali um comércio aberto? Entra no comércio. Essa pessoa que está te seguindo, ela não vai entrar naquele tipo. Tem uma parte, Paula, que eu forço no seminário, que eu falo assim: se porventura você estiver andando na calçada, e depois desses seminários, falando disso, eu vi que muitas mulheres já passaram por essa situação, né? Você está andando na calçada e você percebe que alguém está te seguindo. Ou então, para um carro do lado e manda você entrar. Ou então o cara começa a acompanhar você e ficar verbalizando com você, né? Aí eu já levo para o extremo, né? Eu falo, olha, o cara parou com o carro do lado, ele apontou a arma para você e mandou você entrar no carro. Você está na calçada andando, ele parou, entra no carro. Aí você olha, vê a arma, entra, senão eu te mato. O cara fala isso daí. E aí, qual que é a tua reação? Qual que é a tua reação? Aí eu pergunto, e aí começa aqui, ó. Se você não entrar, ele te mata. Ele vai atirar, se você não entrar, ele vai atirar em você. Aí você começa a ter diversas respostas, né? Ele vai me matar, mas eu não entro. Não, mas se eu não entrar, ele me mata.
Aí entra aquela questão. Aí depois eu mostro tecnicamente como deve proceder, né? Como é que você tem que fazer a melhor coisa a fazer, né? Se o carro, uma das coisas é, pô, o carro está indo para lá, eu corro para o lado de cá e grito. Psicologicamente falando, agressor, a sociopata sexual, ele teme o quê? Ser visto, O né? escândalo. Ele teme o escândalo, ele não quer ser visto, porque ele sabe que o que ele faz, a sociedade repudia ao máximo. Tanto a sociedade que é do crime, quanto quem não é. Tanto é que se um estuprador cai no sistema prisional, se ele não tiver protegido, ele morre. Porque o preso sabe que ele tem mãe, que ele tem filho, que ele tem filha, entendeu? Então, para você ver, é algo que é, assim, abominável para a sociedade. Então, se ele quer, a intenção dele é o estupro, e você grita, ele já entra em pânico, já é o normal, ele quer sair daquela cena, entendeu? E se você correr na direção contrária, ele não vai colocar a marcha ré no carro e sair correndo atrás de você, tá entendendo? Aí falam, pô, mas se ele atirar em mim? Primeiro, se você estiver correndo, corre o risco dele errar. Vamos levar em consideração que é uma arma real, que é uma ameaça real, que ele realmente, não, eu vou atirar se não me obedecer. E aí você correu, ele corre o risco de errar ou corre o risco de não acertar numa parte vital, né? Não acertar de uma forma que leve você a óbito, mas se ele atirar, ele vai correr, ele não vai ficar lá. Aí, mas ele vai atirar em mim e eu posso morrer. Aí eu falo, então vamos pensar agora, vamos usar a lógica, né? Vamos usar o raciocínio lógico. Se esse cara te colocou dentro do carro, você vai morrer com certeza. Ele, Fato. depois que você está dentro do carro, você está no domínio dele. Subiu os vidros, você começa a chorar, ele vai te levar para onde? Para um lugar esquisito. Vai te levar para o esquisito. Ou um mato, uma construção, ou um lugar que se você gritar já não adianta mais. As Entendeu? possibilidades de saída reduzem, né? Aí ele vai fazer o que ele quiser contigo, né? Porque ele é o dono da situação, é o senhor da situação. E aí você acha que você vendo o rosto dele, que você viu, depois dele ter feito o que ele quiser com você, ele vai te deixar viva? Se ele já tinha essa predisposição de te matar simplesmente se você não obedecesse ele. Será que ele vai te deixar vivo ainda depois disso? Não vai. Se tiver que morrer, morre lutando. Morre lutando. Mas não morre depois de ter sido violentada, estuprada, atacada, entendeu? Porque é o que vai acontecer. Se o cara, se ele mandou e você desobedeceu, ele atirou em você, ele com certeza ele te mataria. Ele vai fazer o estrago total. Pensando, se você pensar, é óbvio, né, Paula? É óbvio que ele iria fazer isso. Então, a gente aborda isso daí nos seminários que a gente faz, a gente aborda, a gente simula, entendeu? É bem bacana. E para conseguir esses seminários aí? Ou ir para a sua academia? Como é que a gente faz? Esse seminário, Paula, eu faço, normalmente, todo ano, eu faço uma vez, né? Eu pego o mês da mulher, né? O mês de março, e aí nesse mês a gente vê alguma escola, alguma academia, alguma empresa, algum canto, pede para divulgar, né? E se tiverem interesse, a gente vai e convida casais, entendeu? Convida adolescentes, não crianças, né? Porque a gente aborda esse tema e é um tema complicado para abordar com criança. Sim. Mas a gente então participam muitos casais, né? E é algo bem bacana que é muito descontraído, né? A gente pensa, pô, vai ser chato. Não, a Thalita já participou. Dá risada pra caramba o pessoal, porque a gente ri porque é uma encenação. Mas é algo que encena um fato real, entendeu? Então, normalmente, eu faço sem fins nenhum lucrativo, né? No máximo aí, se for longe, a gente vai pedir um apoio para poder levar um tatame, alguma coisa assim. No máximo, até hoje eu nunca precisei que ninguém desse nada, entendeu? Eu já fiz, por exemplo, já fiz 2 vezes no Kutzbusch, já fiz nas escolas municipais aqui, já algumas vezes também, já fiz em algumas academias de musculação, entendeu? O pessoal me chama, eu vou e faço, tá? Agora, eu não tenho como ficar fazendo isso diversas vezes. Então, a gente, na academia, a gente tem os seminários, né, de defesa pessoal, tem os seminários de jiu-jitsu em si, que aí eles têm um custo, porque tem que levar uma equipe, tem que montar Sim. tudo, entendeu? Mas, todo ano,
é feito esse seminário, que é com foco, o foco principal é a defesa pessoal feminina, né, que participam homens também, mas é sem fins lucrativos. Eu faço pelo menos uma vez por ano. E a academia fica onde? A academia fica aqui no Boqueirão, aqui na Kennedy, 829, bem pertinho do Hospital Irmandúcia, é bem na direção, mas a gente está com um projeto aí de até, mais ou menos até agosto, a gente mudar lá para a entrada da cidade, lá no Auto Shop, que cresceu, o espaço não tá comportando, né, hoje, está pequeno, graças a Deus, isso é fruto do trabalho que a gente vem fazendo. E aí a gente teve uma proposta lá do administrador do Auto Shop, lá, que inclusive vocês conhecem, né? E a gente provavelmente, se Deus quiser, a gente vai terminar esse ano já lá. Entendeu? Muito legal. Já lá com essa graça, com essa grade aí. Tenho só a agradecer vocês pela presença, pela nossa conversa, deixar a gente fica aqui o dia inteiro, mas Fica já mesmo, fizeram hein? vários Fica sinais mesmo. ali. Fica mesmo. Obrigado, Romero, obrigado, Thalita. Eu que agradeço, né? Eu não sei se essa questão aí dos direitos humanos lá, se a Thalita chegou a estudar isso, se é mais ou menos isso daí, mas Não, é obrigatório. Todo estudante de direito tem que estudar. Tem Você já começa estudando a filosofia jurídica, a sociologia, para entender como que funciona o sistema. E como funciona a mente, né? Você, como psicólogo, a gente sabe que é interessante, quem nunca estudou, né, psicologia, você abordar, você vê que tudo tem estudo, né? Tudo tem um estudo comportamental, né? Tudo tem um estudo. A mente humana, ela é maravilhosa. Né? E a gente também ela estuda um pouquinho disso na polícia, né? Para entender a sociedade. Agradeço a Tata ter vindo, minha escudeira aí, que está sempre aí comigo, né? Praticante de faixa roxa braba, entendeu? E eu só queria pontuar que eu vi nesses anos aí, eu vi muitas pessoas chegarem lá na academia totalmente assim, sem autoestima, e hoje são pessoas que tiveram uma mudança de vida radical, entendeu? Uma postura. Pô, eu costumo dizer que tem uma que eu uso para exemplo, que é uma aluna minha, que ela chegou na academia e ela ficava meio que se escondendo atrás dos outros, sabe? Na hora de... E era aí uma ovelhinha e virou um lobo. Tipo assim, era totalmente... Não abria a boca para nada, entendeu? Andava na rua toda reprimida, hoje anda cabeça erguida, anda... Entendeu? E sabe o potencial que tem, já pratica também há muitos anos. A Thalita também é um exemplo, né? Quem vê a Thalita na rua... Não imagina. Já foi para algumas pode fazer um competições, estrago. já participou de algumas grandes competições também. Já fala meiguinha assim, né? Às vezes que eu fui lutar nos Estados aí, Unidos, me acompanhou também, entendeu? Então, assim, meu, é bem gratificante isso daí. Tá? Legal. É até bom que pela imagem a pessoa não espera, né? Não espera. Ver assim, toda meiguinha, né? Uma oncinha. Então, obrigada, e fica o convite para você um dia que quiser conhecer o jiu-jitsu, né? Quiser aprender um pouquinho. Vamos ver. Pode chegar lá que vai ser muito bem recebida. Obrigado, gente. Gente, obrigado. Eu, Romero Alves, policial militar, professor de jiu-jitsu, competidor também. Obrigado, Thalita. Obrigado, Paula. Eu da academia lá agradeço o Pode Pensar da minha amiga Paula, tá? Desejo a você muito sucesso, tá? Nessa área política, tá bom? Muito sucesso para você e tamo junto. Obrigado, Romero. Gente, se vocês gostaram, compartilha, curte e segue a gente lá no Instagram, tá? Paula Trevisan _oficial. Obrigada.